Hoje vamos considerar a necessidade dos sacrifícios. Por que os sacrifícios eram necessários? Primeiramente, irmãos, vamos ver o que é pecado. O pecado é nos afastarmos de Deus. O pecado nos afasta de Deus e Deus é o autor e o mantenedor da vida. Quando nos afastamos de Deus por causa do pecado, nós estamos indo em direção à morte. Nós estamos deixando de nos abastecer da vida que o Senhor Deus dá. A maneira de ilustrar a vida, irmãos, de mostrar a vida das pessoas, a vida dos animais, é o sangue. A vida está no sangue. Veja, por favor, o texto de Levítico, capítulo 17, verso 11. Lá diz assim: pois a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. O sangue é que faz expiação pela vida. Com o desenvolvimento da medicina, irmãos, os cientistas e os médicos viram que o sangue era indispensável para a manutenção da vida e passaram a executar transfusões de sangue, transfusões de plaqueta, transfusões do elemento sangue para manter a vida, para recuperar a vida. As pessoas, quando perdem sangue, estão perdendo vida e precisam repor. É preciso fazer uma transfusão, repor o sangue para se mantenha a vida. A morte do Senhor Jesus, irmãos, é uma morte pela vida. É uma expiação pela vida. É oferta da sua vida pela vida dos homens, pela vida dos seres humanos. Hebreus 9, 15. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança da vida eterna. O Senhor Jesus interviu na velha aliança, interviu agora com a sua vida, doando a sua vida, morrendo em favor daqueles que têm a promessa da vida eterna. Como nós já vimos, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa vida eterna. No Antigo Oriente, irmãos, as alianças eram normalmente ratificadas com cerimônias, com promessas, com compromissos, com juramentos. E muitas vezes esse juramento era feito sobre o sangue de animais, com o sangue de animais. O sangue de animais testemunharia o compromisso da aliança, testemunharia a necessidade de cada uma das partes da aliança cumprirem o que lhe era devido. A aliança com Abraão foi assim, irmãos, de Deus com Abraão. Ela teve esse formato característico, com o sangue de animais. Deus ia dar a terra. Essa era a parte de Deus. Eu vou dar para vocês a terra, vou fazer de vocês uma grande nação e vou dar uma terra, a terra de Canaã. E qual era o compromisso do povo? Era obedecer a Deus. Como é que o Senhor fez, então, para que Abraão entendesse plenamente que isso era um compromisso? Falou para Abraão, segundo os costumes da época, pegar animais e dividi-los ao meio e colocá-los frente a frente, as metades frente a frente. E daí, então, ele passaria pelo meio. Os signatários da aliança, aqueles que eram os compromissários da aliança, deveriam passar pelo meio. Isso significava o seguinte: se você não cumprir a sua parte da aliança, você vai ficar como esses animais que foram imolados, como esses animais que foram agora repartidos. Esse era o compromisso. Hebreus 9, 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão dos pecados. Na aliança com Abraão, quem passou pelo meio foi o Senhor. À noite passou uma luz. E Abraão não passou pelo meio. Não passou e o Senhor não exigiu que ele o fizesse, porque sabia que no futuro eles não cumpririam a aliança. A quebra da aliança, irmãos, a quebra da aliança do povo de Israel,
a quebra da aliança dos seres humanos para com Deus, mas especialmente do povo de Israel para com Deus, o Senhor não podia desconsiderar. O Senhor não podia desconsiderar o pecado. Por que o Senhor não podia desconsiderar o pecado, irmãos? Porque a obediência a Deus é um equilíbrio cósmico. Se o Senhor Deus falasse assim, deixa para lá, não tem problema. Eles pecaram, eles se afastaram, eles são desleais, mas não tem problema, vou relevar isso. Isso, irmãos, causaria um desequilíbrio cósmico. Por quê? Porque não saberiam mais qual era o caráter de Deus, qual era a integridade de Deus. O Senhor Deus precisa ser consistente, precisa ter consistência absoluta. Não pode haver no Senhor Deus contradição. E se ele relevasse o pecado do povo hebreu e o nosso pecado, e o pecado de Adão e Eva, o pecado dos contemporâneos de Noé, se ele relevasse o pecado, ele estaria colocando em risco o equilíbrio do universo. Veja, irmãos, às vezes nós achamos que o pecado é pouca coisa. É uma falta, não é não, irmãos. Pecado contra Deus. E por conta de ter que consertar essa questão do pecado, o Senhor Deus já havia estabelecido desde o princípio um sacrifício de Deus, um sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, para que pudesse consertar, dar uma oportunidade àqueles que estariam sujeitos à morte, dar uma oportunidade pelo sangue, pela vida de Cristo, dar uma oportunidade de salvação. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O Senhor Jesus se apresentou na plenitude do tempo. O texto diz assim, na consumação dos séculos. No tempo adequado, na plenitude do tempo, o Senhor Jesus se apresentou, se manifestou para aniquilar o pecado e a morte pelo seu sacrifício. A vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição, aniquilaram a morte. Nós ainda passamos pela morte, irmãos. Passamos pela primeira morte. Mas a segunda morte, irmãos, está aniquilada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, era muito necessário o sacrifício. Era necessário o sacrifício para que nós pudéssemos voltar à vida e para que o universo pudesse se manter equilibrado de um Deus justo, de amor, um Deus salvador. Que Deus abençoe a todos nós com o estudo deste dia.